salve Santa Catarina, muito boa tarde para você que está conectado com a NDTV ou com ndplay.com.br, curtindo o Clube da Bola que está só começando por aqui, 18 de maio de 2024. Temos muitos assuntos para debater hoje. Série A, parada por 2 semanas. Na Série B, a bola rola para Avaí, Chapecoense e Brusque. A Chape teve uma mudança no horário e no dia do jogo, já a gente conta tudo. Tem Série C com o Figueirense em campo na segunda-feira, vai até o Ceará encarar o Floresta. E temos também a Série D com os catarinenses em campo, já que as partidas não envolvem os representantes gaúchos que estão no mesmo grupo que os catarinenses na 4ª Divisão Nacional. Vamos falar, é claro, do Jogo das Estrelas, confirmado para amanhã em Floripa, com transmissão ao vivo pelo ND Play. Para o programa ficar ainda melhor, do jeito que o povo gosta, eu convido você aí de casa para participar também. Já apareceu na tela aqui, ó, 48 991914706. Eu vou repetir, você ouviu aí o sininho do WhatsApp, né? 48 991914706. Esse é o nosso contato. Manda uma mensagem pra gente, uma pergunta para os nossos comentaristas, uma opinião sobre o seu time, como é que tá o seu time no Campeonato Nacional, conta pra gente. E nos ajudem a construir o programa de hoje. Ó, antes de eu apresentar nosso time pro Clube da Bola, queria deixar aqui homenagem a 3 grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro que nos deixaram, coincidentemente, essa semana. Antero Greco, Apolinho e o inesquecível Silvio Luiz. O segundo Paoli no lance, Careca agora! É mais um gol brasileiro, meu povo! O Benito é dele, a camisa número 11. Pelas barbas do profeta! Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Um gênio. E ele sempre falava assim, pô, pra que narrar se os caras estão vendo, né? Vamos tentar enxergar aquilo que o telespectador não tá vendo. Então assim, enfia na direita, malandro, olha lá! Bom humor do Silvio é um negócio muito absurdo. É um cara engraçado, gente boa. O que ele me ensinou, acho que também ensinou o Carioca. Eu pelo menos aprendi muito trabalhando do lado do Silvio e vai fazer uma falta imensa. Ele criou uma forma de passar as emoções do esporte e de se comunicar com os telespectadores. Aprendi muito com ele, trocávamos ideias, fomos concorrentes, mas sempre nos demos muito bem e com muita amizade. Silvio Luiz, um gigante. Foi ele! Casagrande, agora, Torino 2, Juventus 0. O bordão do Silvio Luiz que mais me vai deixar saudade é na hora do gol, quando ele não falava a palavra gol, pela inteligência dele. Eu perguntei para ele, por que você não narra gol? Porque eu não sou óbvio, nunca nasci óbvio na minha vida, então as pessoas estão vendo que foi gol. Olho no lance! É mais um gol brasileiro, meu povo! Sensacional! Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Silvio Luiz durante uma tarde, uma competição de handebol. Acho que foi em Blumenau, se eu não lembro, faz muito tempo. Ainda a gente trabalhava em outra emissora, eu e ele, a gente trabalhava em outra emissora. Nesse dia tive a oportunidade de conhecê-lo. Rapidamente conversei com ele aí e me marcou demais. Já era fã, virei ainda mais fã dele. Deixa eu apresentar aqui o nosso time, que tenho certeza também tem algo para falar sobre essas 3 feras aí. Começo com o Sérgio Badala, no oeste do estado. E se eu não estou enganado, tivemos uma mudança no horário e no dia do jogo, né? A Ponte Preta teve dificuldade em aterrissar. Foi essa a razão, Badá? Muito boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, boa tarde a você, a todos que estão ligados no Clube da Bola. Exatamente, mais um avião trazendo uma delegação de clube de futebol que não consegue pousar aqui em Chapecó. Aliás, nem saiu lá de São Paulo. O voo que estava previsto nem decolou, muita neblina aqui em Chapecó e aí quando baixa a neblina aqui fecha o aeroporto. Então, jogo cancelado e transferido para segunda-feira, às 7 horas da noite. Depois eu falo. Para Chapecoense eu acho que não é uma boa alteração, principalmente pela questão do público, mas enfim, Ponte Preta não tem nada a ver com isso, estava lá no aeroporto para vir, não conseguiu, jogo transferido. Mas eu quero prestar também minha homenagem a esses 3 ícones do jornalismo esportivo, né?
O Apolinho, muito querido lá no Rio de Janeiro, Antero Greco, que nos divertiu muito, juntamente com o Amigão, com o Paulo Soares, mas principalmente é esse cara aí, Silvio Luiz, porque todos eles, né, referência para nós. Eu não acompanhei muito o Apolinho, o Antero Greco um pouco mais, agora o Silvio Luiz desde criança. Eu coloco ele, Galvão Bueno e Luciano do Vale, é uma opinião minha, um gosto meu, como os 3 maiores narradores da minha história na televisão brasileira. Estou falando de televisão. E o Silvio Luiz, o mais divertido. Era muito divertido a gente acompanhar os jogos quando ele participava, quando ele transmitia, inclusive agora no Campeonato Paulista, né, quando ele transmitiu aqui pela TV Record. Então fica nosso carinho, nosso respeito, nossa homenagem a esses 3 grandes jornalistas esportivos que escolheram praticamente o mesmo dia, poucas horas de diferença, para poderem nos deixar um legado muito bacana, muito bonito. Legal demais. Vamos para Blumenau, Emerson Luiz, o teu boa tarde, tua homenagem. E Casca tá na área, daqui a pouco você vai mostrar aí um bate-papo que você fez com o técnico do metrô, né? É isso, boa tarde, Mancha, boa tarde ao Badá, ao Fábio, ao Renato, ao Kaká, a Drica, toda a nossa equipe, especialmente a você, telespectador. Trouxemos ao vivo aqui no Balanço Geral essa semana, Mancha, o Rodrigo Casca, o rei do acesso, porque ele vai buscar o 6º acesso de uma Série B para a Série A, não só do Campeonato Catarinense, mas em outros campeonatos que ele participou. Lá no Mato Grosso, ele realmente tem uma estátua lá. Mas o Casca, ele é o atual campeão da Série B pelo Nação de Joinville, montou o time, ajudou com a empresa de Curitiba e daqui a pouco, então, ele conversa com a gente com essa dificuldade do Metropolitano de jogar pelo 5º ano seguido. Eu insisto, sou redundante, chato, mas não dá para admitir, é vergonhoso lá na cidade de Ibirama. Enquanto o Blumenau vai jogar em Jaraguá do Sul e treina em Joinville com o Fluminense, onde fez uma parceria. Mas todo mundo que vai embora, que morre, é legal, é gente boa, mas por coincidência, esses 3 aí eu admirava bastante. Comecei em rádio ouvindo muito, sempre foi referência São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E o Apolinho era um baita de um comentarista. O Antero Greco depois na televisão, também lendo as suas colunas. Pena que o Antero se incomodou nos últimos anos aí por causa da politização, por causa dessa política chata de um país dividido. Não sei se isso agravou de alguma forma o seu câncer no cérebro, esse tumor, enfim. E é claro, o Silvio Luiz é ao concurso um cara totalmente diferente. Vão deixar muita saudade porque foram referências. Mancha. Legal, legal demais, Emerson. Olha, só para falar do Emerson rapidinho, né? A gente tenta meter um estilo diferente assim, mas não conseguimos chegar próximo ao estilo de Emerson Luiz. Na sexta-feira ele vai na barbearia, escolhe o guarda-roupa para o Clube da Bola e chega sempre arrasando. Gostei do estilo. É um capuz que você tem aqui nos ombros, é isso? Ah, legal demais, né? Vamos para Criciúma, Renato Semensati. Opa, fala, Emerson. É que tá chovendo muito aqui em Blumenau desde a madrugada, inclusive uma previsão de 150 milímetros até amanhã. E é claro que aquela corridinha, saindo do carro até entrar aqui na emissora, você sabe que a gente depende da garganta e um capuz sempre ajuda. É muito estiloso ele. Ele e Badá estão na tela, né? Os mais estilosos do Clube da Bola nesse momento. Renato Semensati, direto de Criciúma. Renato, a bola não tá rolando aí no sul do estado pro Tigre, né? Mas agora foi adiada e por 2 rodadas. Vamos falar sobre isso aí daqui a pouquinho. Tem boletim do Vinícius, mas quero teu boa tarde e também tuas palavras aí sobre esses 3 grandes que nos deixaram essa semana. Um abraço, Marcelo, Emerson, meu grande amigo Badá. Olha, eu do Apolinho pouco posso falar porque eu não acompanhei a Rádio do Rio, eu sei a história dele, é um cara emblemático. Eu acho que vocês receberam aí o tanto que se emocionou o Penido quando noticiou ao vivo o falecimento do Apolinho, que ficou conhecido nacionalmente, além do rádio, por ter dirigido o Flamengo por um período. Mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Silvio Luiz, em São Paulo ainda. E digo o seguinte, o Silvio, ele falou ali, né, que na reportagem ali, muito bem feita, por sinal, que ele não fazia o óbvio, ele era diferente. E realmente, ele não teve a felicidade
de ter a voz, por exemplo, de Galvão Bueno e Luciano do Vale, para mim os dois maiores, e eu o coloco em terceiro, mas em contrapartida ele tinha uma criatividade fantástica. Ele era o único narrador, como falou ali o Carioca, que não gritava gol. Então eu tive a oportunidade de conhecê-lo, uma figura que brincava o tempo inteiro, e uma pena, né? Uma pena. Esse, felizmente, conseguiu encerrar o seu ciclo aqui na Terra trabalhando, né? Ele passou mal trabalhando, eu acho que é o que todo mundo quer, trabalhar até o final da vida fazendo aquilo que gosta. E o Antero, para mim, é uma grande referência, Marcelo. O Antero é um cara muito sério, muito correto, que é dos últimos que ainda trabalhava de blazer, todo alinhado. Você falou bem ali, nos últimos anos aí, eu acho que foi o Emerson que falou, ele se incomodou um pouquinho com essa divisão política lamentável que o nosso país vive, né? Mas torcedor da Roma, inclusive. Então foi um cara, fez uma dupla fantástica ali com o Paulo Soares, o amigão, fazia a gente dar risada, muita risada, né? Principalmente quando os nomes dos atletas tinham ali duplo sentido, mas é um trio aí de peso que em 12 horas nos deixou e que não tenha dúvida nenhuma, grandes referências do jornalismo esportivo brasileiro. Legal, Renato. Vamos fazer o seguinte, vamos para Joinville. Drica Evarini está ao vivo com a gente, ela que está sempre de olho nas quadras, nos gramados e no que acontece no futebol catarinense, principalmente que movimenta o norte do estado. Boa tarde, Drica. Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos colegas e a quem está nos assistindo aqui no Clube da Bola. Assim como o Semensati, né, falando do Apolinho, eu não posso falar muito dele, porque eu também não acompanhei assim, exatamente a carreira dele, mas é claro que a gente lê e que a gente acompanha de maneira geral e tem referências no esporte. E toda a comoção, né, com a morte dele já dá mais ou menos uma ideia do tamanho que ele era, principalmente no Rio de Janeiro, né? Falando do Silvio Luiz, eu tenho memórias afetivas de ser criança, e se hoje eu sou uma jornalista esportiva e amo esporte é porque eu vivi isso na minha casa. Então eu lembro muito das narrações dele, né, dos bordões dele, do olho no lance, do Barbas do Profeta. Eu acho que são coisas que ficam, né, a gente fica na nossa memória. E também, né, como o Semensati falou, né, são pessoas que morreram trabalhando, e é o que a gente quer, e que continuaram sendo exemplo e deixando um legado incrível para quem, como nós, vem agora, né, falando e fazendo jornalismo esportivo. E o Greco também é uma referência. Eu acho que o que eles tinham em comum é essa leveza no jornalismo, né? Trazer o bom humor com seriedade, obviamente, discussões que passam, né, dessa coisa rasa que a gente infelizmente vê nas redes sociais, por exemplo. Então eram discussões de fato profundas, analisando o futebol, o contexto, mas sem deixar o bom humor e a leveza de lado. E eu acho que isso que fez com que eles conquistassem tantas pessoas e com que essa notícia, essas três notícias, né, tão próximas uma da outra, nos deixassem assim, trouxesse esse baque para o jornalismo esportivo. Foram pessoas incríveis e que deixam legados incríveis, e a gente tem que, a partir de agora, trabalhar nesse sentido, né? Com seriedade, como eles faziam, mas tentando trazer também uma coisa leve, porque a gente vive coisas tão difíceis o tempo todo e o esporte precisa também ter um pouquinho dessa leveza, claro, sem deixar essa seriedade de lado, porque, como a gente sempre fala, não é só futebol, não é só esporte, mas ele pode ser tratado de uma forma mais leve, como eles tratavam, e por isso que eles fizeram o sucesso que eles fizeram e que deixaram esse legado incrível, desde pessoas como eu, que era pequenininha ainda e já começava a acompanhar, a pessoas que agora, né, jovens, agora adolescentes, que acompanharam aí esse fim de carreira, vamos dizer assim, dos três, e que já vão certamente manter essa memória e afetiva de todos eles. Legal, Drica. Você deve ter percebido aí no último insert, no quadradinho lá de baixo, novidade no Clube da Bola, estreando hoje, de Itajaí, Cacá Oliveira, representando a NDTV Itajaí. Ele que vai ficar de olho aí no Brusque, no Marcílio, no Barra, na Cambura, no Carlos Renault. Eita, vai ter trabalho, hein, Cacá? Seja muito bem-vindo. Cacá participou como convidado há algumas semanas do Clube da Bola, agora como integrante oficial do nosso time. Teu boa tarde, Cacá, e tuas palavras. Cacá é bastante jovem, mas claro, pegou aí Silvio Luiz, Antero Greco e talvez um pouco do Apolinho também. Conta pra gente, boa tarde.
Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos amigos do Clube da Bola. Prazer estar aqui agora representando o time, né? Estive algum tempo atrás como convidado. Enfim, são 3 referências, né? Grandes perdas para o jornalismo esportivo. Para contribuir com o que os amigos comentaram, queria puxar assim, até para a minha geração, né? Eu cresci jogando videogame com a narração do Silvio Luiz, né? Então o Silvio Luiz já também abrindo até um mercado, que é o do videogame com a narração em português, com bordões e tal. O Apolinho, eu gosto muito de ouvir as rádios do Rio de Janeiro. Ouvi o Penido muito emocionado, o Semensati comentou, né? Durante a transmissão do jogo do Flamengo, ele dando a notícia, chorando no ar. E o Antero Greco, madrugadas assistindo a ESPN, dando risada. A Drica falou muito bem essa questão da leveza, que acho que a gente tem que seguir o legado deles, né? De tratar o futebol e o esporte com leveza, com criatividade, de formas diferentes. São ensinamentos que ficam para a gente seguir, né? Fazendo o jornalismo esportivo com o aprendizado que eles acabaram deixando. Né? Legal, Cacá. O Cacá vai ficar com a gente até o final do programa. E agora termino aí a lista dos boa tardes aí das apresentações com Fábio Machado, já com uma pergunta, né? Silvio Luiz chegou a narrar algum gol teu, Fábio Machado? Você tem 74 gols no futebol amador aqui da nossa região. Foi ele, FM9, Fábio Machado. Chegou a narrar algum? Boa tarde. Muito boa tarde, Mancha. Boa tarde, galera do Clube da Bola, né? Boa tarde, amigos, né, que hoje participam do programa. Não tive esse privilégio. Agora, eu tive o privilégio de acompanhar os 3. Os 3 eu consegui acompanhar. E digo aqui, é um diferente do outro, mas os 3 acabam sendo referência e os 3 acabam sendo se completando. Só para a nova geração entender, eu vou trazer aqui um exemplo aqui muito rápido. Imagine aqui na capital, alguns anos atrás, o Avaí anunciar um novo treinador. Quem é? Miguel Livramento. Imagine em Chapecó, de repente a Chapecoense lá sai o treinador, Chapecoense anuncia um novo treinador. Quem é o novo treinador? Badá. É o Badá. Isso aconteceu no Flamengo em 1995, centenário, com Sávio, Romário, Edmundo, aquele timaço, aquele super investimento. Daqui a pouco a grande surpresa, Apolinho, Washington Rodrigues foi anunciado como treinador. Era um microfone fácil, era uma simpatia total. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente quando eu estive na Tupi, um jogo que nós fomos fazer lá em 2012, falecido Odilon, né? Então nos levou lá, falou do Apolinho, era uma figura carismática, um querido. Aliás, o Apolinho era por causa do microfone dele, que era muito sofisticado. Lá em 1969 era uma brincadeira com Apolo, que é a nave que pousou na Lua, para quem não sabe, né? Aí nós chegamos no Antero, né? O Antero Greco, né? Uma figura maravilhosa, um cara sarcástico, um cara leve, tinha umas tiradinhas muito boas. Os seus comentários de futebol italiano eram uma aula, foi um grande editor do jornal Estado, né? O Estado de São Paulo, então foi um grande... Tá aí ele, ó, com aquela maquinazinha dele, Hamilton lá, trabalhando. Ele fez a transição do jornalismo raiz para o jornalismo atual. E claro que vai deixar saudade, né? Como falou o Paulo Amigão, meu querido Antero, my friends. Por quê, meu querido Antero? O Amigão sempre falava isso para ele e vai deixar muita saudade. E finalmente o Silvio Luiz, eu acho que eu vou usar com o Silvio Luiz, Mancha, uma coisa que uma vez tu falou do Miguel. Muito antes de ter mídia digital, ele já era um influencer, porque cada bordão dele pegava, né? No pau, pela baba do profeta. E para quem não sabe, ele foi ator de rádio e teatro, foi juiz de futebol, foi repórter e finalmente era um grande narrador. Claro que vai deixar saudade, né? Tem Machado no sobrenome, que é o meu sobrenome, tem Souza, eu também sou Souza por pai de mãe, e foram 3 professores, 3 diferentes, mas 3 referências que vão deixar muita saudade. Que quinta-feira difícil, eu na coluna digital, primeiro fiz uma matéria nem lembro mais quem era, fiz do Antero, já foi pesado, daqui a pouco veio a bomba. Faleceu também o Apolinho. Sério? Pô, quando eu fechei a matéria, quando a matéria foi para o ar, aí veio o terceiro, né, que foi o Silvio Luiz. Mas enfim, faz parte e cada um deles deixou um legado muito importante, muito interessante para todos aqueles que amam o futebol e para todos aqueles que amam o jornalismo. Legal, Fábio Machado. Então ficou aqui, né, nossa pequena, singela homenagem a esses 3 grandes nomes do jornalismo esportivo que nos deixaram essa semana. A gente vai daqui a pouquinho para o intervalo, mas faz o seguinte, aproveita, vai mandando aí uma mensagem para a gente no 48 991914706.
vale um comentário, vale uma homenagem aí para os jornalistas, os comentaristas e jornalistas que nos deixaram, vale uma pergunta para os nossos comentaristas, vale a sua opinião sobre a sua equipe. Já tem gente mandando aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Joguei muito futebol no PlayStation com a narração do grande Silvio Luiz, vai deixar saudades, é o João. E agora, uma pergunta que já vai ficar para o Renato Semençati para o próximo bloco. Amigos, o que vocês acham desse tempo todo do Criciúma sem jogar? Atrapalha o Tencate no comando do Tigre? Ponto de interrogação. Abraço, Rafa e Lise, aqui de Floripa. E adivinha, bota um emoji de um tigrinho, de um tigrão aqui, torcedores do Criciúma. A gente vai para um rápido intervalo e volta para falar da paralisação da Série A e do Criciúma e sobre ingresso. Teve gente que já comprou o ingresso para o jogo do Palmeiras, como é que faz para reaver a grana? Ou será que deixa o ingresso guardadinho para depois? Já já a gente conta tudo.